Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos agora para a questão 38 da prova da SpaceX 2023, modelo tipo C. A função f de RR dada por y igual a f de x, né? Dada por essa expressão, tem concavidade voltada para baixo no intervalo. Bom, ele quer saber qual é o intervalo que essa f, que essa função, ela tem concavidade voltada para baixo. Vamos só fazer uma analogia. Lembra da função quadrática, né? Opa, deixa eu escrever aqui. Só para a gente relembrar. Se eu pegar uma função quadrática, g de x igual a x quadrado mais bx mais c. O que é que nós sabemos dela? Sabemos o seguinte, que quando a é maior do que zero, o gráfico ele vai ter concavidade voltada para cima. E quando a é menor do que zero, o gráfico vai ter concavidade voltada para baixo. Tá? Agora observe o seguinte. Se a gente for se calcularmos aqui a derivada da função g, quem seria g' de x? Seria 2a x mais b, certo? E quem seria a segunda derivada? Seria 2a. Então, o que podemos observar aqui, né? Comparando essas duas coisas, que no caso em que a segunda derivada, se ela for maior do que zero, então nós vamos ter que o gráfico vai ter uma concavidade voltada para cima, né? E se a segunda derivada for menor do que zero, né, nesse caso, né, a segunda derivada menor ou igual que zero, que é o caso onde o a é menor que zero, que isso ocorre quando o a é menor que zero, então nesse caso vamos ter concavidade voltada para baixo. Certo? Na nossa função f, ele quer saber o intervalo onde a concavidade voltada para baixo. Então, nesse caso, nós devemos calcular. É o teste da segunda derivada. É claro que aqui eu fiz uma analogia, certo? Então, é o teste da segunda derivada da função f. Calcula a segunda derivada de f e verifica qual é o intervalo, ou seja, quais os valores de x a segunda derivada será negativa, porque se ela for negativa, né, nós teremos uma concavidade voltada para baixo. Então, vamos lá. Pronto. Primeiro calculando a primeira derivada de f, que é a derivada de f é 1 sobre 8, que é só uma constante, não vai interferir em nada. Veja que quando a gente for derivar o 3x à quarta, o quarto desce e vai cancelar com esse 4, então vai sobrar apenas o 3x ao cubo. Então aqui nós temos 3x ao cubo. Quando derivar o 9x ao cubo, vai ficar menos 9 vezes 3x ao quadrado, certo? Isso aqui é a primeira derivada. Então, vamos para a segunda derivada de f. Segunda derivada, repete 1 sobre 8, que é constante. Quando a gente derivar o 3x ao cubo, isso aqui vai dar para a gente 9x ao quadrado menos. Agora, nós vamos derivar o 9 vezes 3x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 6x, certo? Isso aqui é a segunda derivada da f. E nós queremos saber para quais valores de x, a segunda derivada é menor do que zero, certo? Para isso, como aqui é uma função quadrática, né? A segunda derivada é uma função quadrática, basta encontrar as raízes dessa equação, certo? Então, vamos lá. Quem são as raízes dessa equação? Colocando aqui o 9x em evidência, nós temos o seguinte: 9x vezes x menos 6, certo? E nós queremos que isso aqui seja menor que zero. Então, as raízes dessa equação é quando x for zero, né? Ou quando, né? Quando é que ela vai ser zero? Quando x for zero ou quando o x for igual a 6. Então, fazendo um pequeno esboço, como é uma função quadrática, ó, o azinho é positivo, então ela tem concavidade voltada para cima, né? Essa daqui. Então, marco os pontos 0 e 6. O gráfico tem concavidade voltada para cima, então tem esse comportamento, certo? Maior do que 6, aqui ela é positiva, menor do que 0 ela é positiva e ela vai ser negativa entre 0 e 6. Como nós queremos os valores onde
a segunda derivada seja menor do que zero, então nós estamos interessados no intervalo de 0 a 6. Então, nesse caso, o nosso gabarito é a letra E, intervalo aberto de 0 a 6. Se o problema pedisse qual seria o intervalo quando a concavidade esteja voltada para cima, né, não fosse para baixo, não fossem para baixo e sim para cima, nesse caso seria um intervalo de menos infinito a zero unido com 6, né, a mais infinito. E aí seria, no caso, a letra C, certo? Pronto, essa é a nossa solução. Espero que eu tenha ajudado. E vamos esperar aí para os próximos vídeos, né? Até terminar de resolver essa prova inteira. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo.